Olá, bom dia. Bem-vindo ao canal Guilherme Ensina Linguagem. Sou o professor Guilherme Nunes de Espanhol e Inglês. Vou dar algumas dicas hoje para vocês que vão fazer vestibulares como Enem, FUVEST e outros vestibulares aí que caem em inglês e espanhol. Vou falar como começar a estudar sobre esses idiomas e também algumas dicas de estudo, porque muita gente não sabe por onde começar, não sabe o que estudar, né? Então, na aula de hoje eu vou abordar justamente isso, porque eu vejo uma certa falta de conhecimento, não desqualificando vocês, eu vejo uma certa assim, falta de conhecimento sobre o que estudar, sobre qual assunto mais cai, enfim, tá? Mas a gente tem que pensar positivo o máximo da vida, não achar que a gente deve saber tudo, que a gente sempre vai acertar, porque ninguém sabe de tudo, isso é impossível, até mesmo para nós que somos professores, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Para você que estiver estudando inglês ou que vai pensar em estudar inglês ou espanhol para algum vestibular, seja Enem e outros aí da vida, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a sua maior dificuldade nesses idiomas. Será que sua maior dificuldade é a tradução? Será que sua maior dificuldade é a escrita? Por quê? Por que saber isso, professor? Por que não ir direto ao ponto, estudando sobre os temas que mais caem? Bem, não adianta você estudar sobre os temas que mais caem se você não sabe o conteúdo. Então você tem que saber o que é o conteúdo ou qual conteúdo que você mais tem dificuldade. Por exemplo, eu na linguagem, seja inglês ou espanhol, eu tenho dificuldade, acho que na fala, não, na fala nem tanto, mas sim na pronúncia. Eu tenho assim uma dificuldade. Mas na escrita eu sou bom, na leitura também, mas na pronúncia eu deixo a desejar, isso eu sei reconhecer. E saber reconhecer o que você não é bom é uma boa coisa, porque quando você sabe reconhecer suas falhas, você pode corrigi-las. E que aquele que não é capaz de reconhecer seus erros, continua errando, tá? Então, partindo para isso, você começa a estudar o que? O vocabulário básico, seja do inglês, do espanhol. Sempre, em todo o texto lá do Enem, vou citar aqui o Enem, eu vejo questões assim que tem muito vocabulário básico, repete muito o the, que é o artigo indefinido, repete muito o what, que é o pronome o que, o qual, repete muita palavrinha básica. E quando você tem ali na sua cabeça aquela estruturação de palavras, você vai associando elas com o que o texto quer. Então, quando você começa a estudar o vocabulário básico, você vai aprendendo sobre o idioma, você vai aprendendo o idioma. Ah, professor, só quero estudar para fazer o vestibular, não quero estudar para aprender. Bem, aí não complica, você pode estudar só para fazer o vestibular. O que você pode fazer? Você pode pegar questões anteriores do vestibular e ir vendo as palavras que mais se repetem naquelas questões. Por exemplo, você pega o Enem 2014, aí você pega lá a prova de espanhol. Você vai vendo quais são as palavras que mais se repetem. Isso é dica de estudo de gramática, tá? Estou falando aí para você estudar a gramática e as palavras do idioma. A primeira dica. Você vai lá traduzindo, vai vendo quais palavras mais se repetem e você não precisa aprender o idioma. Não que eu esteja dizendo que você não queira. Mas se você quer aprender o idioma, também vai ser útil, tá? É até melhor. E a segunda dica é a leitura. Você começar a ler no idioma da questão. Mesmo sendo no Enem 5 de inglês e 5 de espanhol, é melhor você acertar 5 do que errar. Por quê? Porque todo ganho é melhor do que uma perda, seja ele pequeno ou grande. Ganho é ganho, não deixa de ser bom. Tá? Então, procurar ler no idioma, procurar notícias, sites, você procurar ali sempre se estar atualizando, é muito bom. Vou citar aqui, por exemplo, o The New York Times, que é um jornal americano, e o El País, que é um jornal argentino. Você pode ir lá e ver as notícias do dia a dia. Ah, professor, mas vai estar em inglês. Sem problema, por quê? Porque você pode primeiro ver em inglês e depois você pode pedir ao Google para traduzir, tá? Na hora que você abrir lá o site do The New York Times ou do El País, você pode já
ter acesso à opção de traduzir. O Google já mostra automaticamente a opção de traduzir para o seu idioma, tá? Aí você pode ir lendo e comparando, assim você vai tendo o quê? Conhecimento de mundo, que é essencial para interpretar uma questão de texto, sim. E você vai ter também conhecimento de vocabulário sobre a língua. Aí você vai ter dois aliados ao seu favor. E também o primeiro, na hora que você for fazer a questão, você pode ler a pergunta. Você pode ler o que é a pergunta. Porque quando você sabe o que já que é a questão, você vai direto ao ponto. Ou seja, você lê a pergunta, depois lê o texto. Isso é bom? É sim. É bom para português, para espanhol e para inglês. Porque se eu já sei a pergunta, eu vou diretamente no texto buscar o que? A resposta. Tá? Então, quando você já lê a pergunta, você já vai em busca da resposta. Então, não gosto de vídeos longos, vou acabar por aqui. Por quê? Porque o protagonista dessa novela é você. Então, cabe a você agora começar a estudar o básico, como eu disse, por etapas. Não precisa ser 3 horas por dia, não. Porque o nosso cérebro ele não se acostuma a exercícios muito demorados. Nosso cérebro ele está muito acostumado a exercícios rápidos, tá? Em períodos de tempos divididos, por exemplo. Hoje pela manhã você estuda inglês, à tarde você estuda espanhol e à noite português. Aí você faz o quê? Meia hora de cada. E isso a cada 2 ou um dia diferente. Aí você pode sim ter uma maior capacidade de aprender. O seu cérebro ele vai estar mais capaz para absorver o conteúdo desta forma, tá bom? Então siga as dicas aí e uma boa prova para você, tá bom? Aqui no canal nós vamos ter aí semanalmente vídeos como este para lhe auxiliar no seu aprendizado. Gostou? Compartilhe e se inscreve, tá bom? E deixa aí sua dica se você quiser um vídeo sobre algum assunto, pode deixar a dica aí que eu faço, tá bom? Bom dia, muito obrigado. See you next. Até a próxima. Bye bye.